Uns gritam com seus filhos, porque foi a forma que seus pais faziam com eles. Batem no cachorro, pois aprenderam que bater em pessoas tem consequências piores. O que nós estamos falando é que algumas vezes nós precisamos de parar e entender que nós precisamos ser livres do passado. Algumas vezes nós nem mesmo lembramos o porquê que nós agimos como agimos. E porquê que temos tantas fobias, porquê que nós temos tanto medo. Tudo que nós somos no presente é produto do que aconteceu no passado, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. A forma da gente lidar com as pessoas, a forma da gente falar com as pessoas, e também mesmo a forma de nós lidarmos com o nosso Deus, muitas vezes tem tudo a ver com as experiências que nós tivemos no passado. E embora as coisas que eu falei é suficiente para fazer você pensar e lembrar de coisas que você passou do passado, que te afetam de alguma forma o teu presente, a verdade é que muitas coisas nós não sabemos. E é por isso que muitas pessoas gastam milhares de dólares em terapia. E tudo que o terapeuta está tentando fazer é descobrir a raiz do problema, aonde começou esse problema. Freud diz que todas as vezes que temos memórias do passado que doem, nós criamos mecanismo de defesa. Eu não sei o que você pensa sobre Freud, mas ele não tem muita coisa boa, no meu ver, que deixou para nós. Mas a parte de mecanismo de defesa, eu acho que é a melhor contribuição que Freud deixou para nós. Freud era um judeu ateu e ele foi o primeiro a trazer as teorias que formaram a base da psicologia e da psicoanálise. E a parte de mecanismo de defesa, embora a razão pela qual ele crê que existe mecanismo de defesa, são razões que eu pessoalmente não concordo, mas a ideia de mecanismo de defesa é uma ideia até mesmo bíblica, é uma ideia verdadeira. O mecanismo de defesa é o seguinte, vamos dizer que isso está quente. Então, se isso está quente, eu sem pensar que eu coloco a minha mão, o meu corpo tem um mecanismo de defesa que automaticamente tira a minha mão, porque se eu continuar com a minha mão ali, eu vou me queimar. E nós temos uma personalidade, nós temos uma parte emotiva que também tem esse mecanismo de defesa. E Freud fala de vários mecanismos de defesa que eu acho que é importante ressaltar como parte do que nós queremos falar hoje. Um dos mecanismos de defesa que Freud fala é chamado de sublimação. Sublimação é quando nós canalizamos esses sentimentos para uma postura socialmente útil ou aceitável. Alguma coisa tem nos marcado, algumas coisas doem dentro de nós. Então, a forma que a gente lida com essas coisas do passado que estão doendo é sublimando, ou seja, canalizando de uma forma mais útil e mais socialmente aceitável. Por exemplo, você conhece pessoas que trabalham. E trabalho é algo que socialmente é aceitável, mas muitos trabalham para fugir de um problema. Isso pode ser também, muitas pessoas estudam. E o estudo é bom, é socialmente útil e aceitável, mas o excesso do estudo pode ser uma forma de lidar com uma dor. Um outro mecanismo de defesa que Freud chama é chamado de repressão. E todos nós usamos esse mecanismo de defesa, uma vez ou outra, nós reprimimos para o subconsciente os sentimentos que nos causam dor. É como se você pega aquilo que causa dor, em vez de tirar para fora, você vai colocando lá dentro de você, lá no teu interior, lá no teu inconsciente, lá no teu subconsciente, e você reprime, até que você esquece que ele existe. Só que de vez em quando você chora sem saber por quê. De vez em quando você sonha sem saber por que você sonhou. Você para e começa a sentir deprimido sem saber nenhuma razão. E às vezes nada mais é de sentimentos que foram reprimidos através dos anos. Um outro mecanismo de defesa é chamado de racionalização. E racionalização é importante porque às vezes pode até mesmo nos ajudar a ser curado. Mas racionalização é quando nós damos a razão da nossa dor, em vez de lidar com elas. A racionalização poderia ser útil se a gente descobrisse o porquê que a gente está agindo da forma que nós agimos. Mas quando a gente começa a racionalizar, dando razão, eu sou assim porque meu pai me fez assim, eu sou assim porque minha mãe não cuidou de mim, eu sou assim porque o pastor não falou comigo. E em vez de lidar com aquilo que está doendo, nós racionalizamos. Um outro mecanismo de defesa que Freud chama é projeção.
E projeção é quando nós projetamos para outros a causa da nossa dor. Projetamos para os nossos filhos, projetamos para os nossos cônjuges, projetamos para as pessoas ao nosso redor. A pessoa não sai da igreja porque diz: eu estou com um problema, eu estou em pecado, eu não estou lidando com a minha dor. É mais fácil ela projetar e dizer: a culpa é do pastor, a culpa é do líder de louvor, a culpa é daquele irmão que não falou comigo. Em vez de lidar com o problema, a pessoa projeta o problema para outros. O outro é chamado de regressão. E você vê isso em todos os lados, quando nós recuamos a estágios anteriores da nossa vida. Você vê, por exemplo, mulheres de 48 anos agindo com uma mulher de 24. Você vê um homem que era para agir de acordo com a sua idade, voltando novamente à juventude. Você vê pessoas que agem como criança. E tudo que elas estão fazendo, elas estão regredindo ao estágio que elas estavam antes, em vez de lidar com aquilo que está machucando. Um outro interessante é chamado formação reativa. E formação reativa, de acordo com Freud, é uma adoção de uma atitude excessiva de sentido oposto ao que experimentamos. Por exemplo, quando um pai gritava e batia no seu filho, e você então diz: eu nunca vou gritar e vou bater no meu filho, porque meu pai gritava comigo e batia comigo. Só que em vez de você lidar com a dor que causou quando o seu pai gritava com você e batia em você, em vez de lidar com isso, você faz o que Freud chama de formação reativa. Você se torna um pai que não disciplina o seu filho, tenta demonstrar amor excessivo sem nenhuma disciplina. De um lado o seu pai gritava e batia, de outro lado você é altamente permissivo. Quando uma pessoa, por exemplo, quando alguma pessoa lidava com ela e demonstrava muito carinho e muito amor, de forma que a sufocava, e ela se torna então uma pessoa fria, uma pessoa distante, porque ela não quer sufocar ninguém, em vez de lidar com aquilo que perturbava ela. Um outro é chamado de negação, quando nós negamos sensações dolorosas, quando todos podem ver que estamos doendo. As pessoas ao teu redor, a tua esposa, o teu esposo, o teu pai, a tua mãe, o teu filho, as pessoas que te amam ao teu redor, dizem: você precisa de ajuda nessa área, você precisa de trabalhar nisso, mas você nega o tempo todo, porque se você admitir, significa que você vai ter que trabalhar nisso. Existem outros mecanismos de defesa, mas estes são os suficientes para me mostrar para vocês que, na verdade, todos nós usamos esse mecanismo de defesa. E todos nós que estamos aqui, eu tenho certeza absoluta, eu orava antes de pregar essa mensagem, durante essa semana, orei com os pastores sobre essa mensagem, nos preparamos para essa mensagem, oramos essa manhã na sala do altar, porque eu sei que todos nós, incluindo a mim, existem áreas na nossa vida que nós precisamos de ser libertos, coisas que estão afetando o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Nós podemos ser pessoas melhores, e o propósito da mensagem de hoje é dizer que Jesus nos liberta do passado. Semana passada nós falamos coisas importantes que precisam de ser repetidas para que possam ser recordadas e para ajudar as pessoas que não estavam aqui. Entre muitas coisas que nós falamos 4 coisas importantes. Primeiro, nós falamos que todos nós temos o desejo de ser livres. Deus criou o ser humano com esse desejo dentro de nós de ser livre. Quando, por exemplo, Santos Dumont inventou o avião, ele fez isso porque a descoberta do avião significa aquele desejo do ser humano de voar, de estar acima das nuvens. E por causa desse desejo de liberdade é que nós conquistamos tantas coisas. Eu estava assistindo um documentário essa semana a respeito de quando os americanos vieram para o oeste dos Estados Unidos. Naquela época, todos os Estados Unidos eram somente as 13 colônias no leste. E eles então abriram fronteiras. Eles resolveram que queriam ser livres, que eles queriam liberdade econômica, queriam liberdade de pensamento. E eles subiram nos seus carros e nas suas carroças, atravessaram as montanhas e chegaram à Califórnia, chegaram a Oregon, chegaram a Colorado, chegaram a grandes fronteiras que nunca foram abertas, tudo porque eles queriam ser livres. Esse desejo inerente de cada um de nós de ser livre é algo que Deus colocou dentro de nós.